Está gravando. Tá cheio. E aí, presente da minha esposa. Mas é jeca, mas nós é joia. Aproveita que daí tem os podcasts, tem os negócios que a gente vai gravando. Também grava. Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu perguntar. Nós terminamos na aula passada o conceito de justiça, isonomia e equidade. Não terminamos? Na última sexta-feira? Eu não quis começar direito objetivo, direito subjetivo, para a gente não superlotar nossa pauta, mas nós terminamos essa questão de igualdade. Ótimo, então, só confirmando. Eu tinha a impressão de que sim, mas na dúvida, né? Antes da gente começar, a gente dar continuidade na disciplina, vamos falar da prova? O que vocês acharam da prova? Assim, né? De buenas. Mais fácil impossível. De graça. Gente, eu vou falar para vocês. Eu juro, de verdade, não tô de sacanagem. Não tô de sacanagem, de verdade. Eu juro que eu achei que tava fácil. Eu, assim, não sendo hipócrita, não sendo nada, não sendo, também não sendo condescendente. Eu achei, eu li a prova, li as questões e falei, isso aqui tá de boa. Porque teve muita coisa que eu literalmente copiei e colei da apostila. Então, cara, tá fácil. Aí eu fui vendo os resultados. E assim, tem um ou outro pontual que foi bem mal e um ou outro pontual que foi bem bom, tá? Mas a média foi razoável. Ninguém foi bom, ninguém foi mal, assim. Mas, realmente, foi mediano. E aí, quando a turma inteira vai mais ou menos, não é a turma que está mal, sou eu que fiz uma prova um pouco fora do que seria o padrão. Então, só para vocês saberem que, assim, realmente, não ia mudar muita coisa não, tá, gente? Pessoas presencial, essa é a mesma coisa. Não ia fazer muita diferença, não. Acho que, na verdade, não ia fazer diferença nenhuma. Porque eu elaborei a prova como sempre elaboro. Inclusive, como a gente não lança o arquivo, né? A gente lança as questões direto, a base, né? O arquivo é de uma prova do que eu dei presencial já, 2 anos atrás. Então, pensa pelo lado positivo. Na prova presencial, você só fazia uma vez. Fez, entregou, acabou, morreu o assunto. Tá? Tem uma vantagenzinha aí nessa brincadeira, né? Agora, tem três questões que eu tenho que colocar para vocês. Quer dizer, são 2 questões. Nós estamos com 2 questões. Vou olhar o meu caderno. São 2 questões que, corrigindo, avaliando, e vocês mandaram muitas coisas ao longo do final de semana, são 2 questões que estão incorretas. Elas têm mais de uma resposta correta. Curiosamente, as 2 de única escolha. E, então, essas 2 vão ser anuladas. Segundo, eu fiz uma conta com uns 2 ou 3 alunos e realmente não bateu a questão das de mais de uma escolha.
ficou, eu tive essa impressão de que pode ter acontecido justamente com esses alunos, eu não sei, mas a impressão que eu tenho, e não era isso que eu queria, inclusive, deixar bem claro, quando eu configurei a prova, a ideia era que as questões de mais de uma escolha, aqui, de mais de uma escolha, elas fossem, as respostas certas fossem consideradas. E aí, na verdade, parece que não foi. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que ao longo dessa semana eu vou ter que olhar todas as provas para fazer essas duas conferências. Primeiro, as duas questões que foram anuladas. Quem marcou aquela que está correta no gabarito que eu montei, não vai mudar nada, porque já marcou. Quem marcou errado, quem marcou outra, independente de qual seja, vai ganhar um ponto. Isso é padrão na hora de anular uma questão, tá, gente? Importante que vocês saibam. Quem acertou, não vai mudar nada, porque ele já, naquela lista de acertos, né, resultado, ele já computou ali. Eu não vou computar duas vezes a mesma prova, a mesma questão. Então, quem acertou já vai poder, não vai mudar nada. Mas quem não acertou, quem errou, que no caso provavelmente marcou a outra questão que está correta, importante se diga, vou até ver com vocês para passar essas questões, esse pessoal vai ter acerto. A questão, cadê? Sobre o conceito de sociedade, marque a alternativa correta. A alternativa correta no gabarito é, para Aristóteles, o ser humano é um ser eminentemente social. Mas a alternativa, o ser humano primitivo era natural, individualista, também está correta. Então, foi. Deixa o pai dar aula. Segura tudo. Essa daqui é mais aparecida do que tudo. Natural ou naturalista, né? Tanto faz. Mas na apostila está natural e individualista. Então, acaba ficando... Como na apostila está, eu considero como correto. Então, acaba que todo mundo, mesmo quem não marcou nenhuma dessas duas, vai levar esse ponto. A outra... O que é a outra agora? Notei. Isso aqui. Eu tenho mais uma aqui, eu acho que é essa aqui, sobre ética, moral e direito. Eu notei, mas não notei direito. Não, não é essa aqui, não. Eu vou ver certinho. E daí eu vou colocar para vocês, que são duas. Eu anotei aqui, mas eu anotei número, mas depende do número que apareceu para vocês. E aí, eu vou fazer a conta ainda também do seguinte, aquilo que eu tinha programado originalmente para as nossas questões de múltipla escolha, ou seja, de mais de uma escolha, de mais de uma alternativa. Quem marcou uma ou duas, porque na verdade são três questões, com quatro alternativas e com duas respostas certas. E uma questão tem três respostas certas. E aí, quem marcou marcou uma certa, mas não marcou, deixou uma correta, deveria ter marcado em branco, vai ganhar a pontuação relativa a essa que marcou. Quem marcou uma errada, tá? Uma que era falsa, como certa, esse não vai ganhar nada. Vai zerar a questão.
Isso é uma contagem padrão, tá? De provas em geral. Aí foi assim que eu havia configurado. Opa, foi assim que eu configurei a prova. Não sei porque que não deu certo. Então, para evitar maiores problemas, eu vou ter que fazer essa conta. E aí eu vou ter que fazer um por um. Tá? E são 30 e tantas provas. 32 provas. Prova 6. Então, isso dá um probleminha. Tá? Não leva um tempinho. Sobre essa recorreção, deixa eu avisar como é que eu vou fazer. Eu vou fazer com base naquela que tem maior porcentagem. Bom, então, por exemplo, qualquer um que seja, o João tem 50%, 30% e 70%. Eu vou corrigir a de 70%. Não vou olhar as três. Insano para mim fazer isso. Então, eu vou corrigir a de 70%. Mas tem duas de 70%. 30, 70, 70. Eu vou fazer a última. Tá bom? Se por um acaso der alguma coisa, vocês me procurem. Depois a gente fala no privado e a gente revê qualquer coisa se for o caso. Mas, em princípio, é isso aí. Então, se você tiver feito acertado a mesma quantidade de pontos máximos em mais de uma tentativa, aí eu vou pegar a última que você fez. Se eu for corrigir todas de todo mundo, vai dar ruim. Vou levar. Vocês vão ter essa nota aqui quando estiverem quase formando. Vou ficar lá, professor, preciso da nota para colar grau. Eu sei, estou terminando aí. Então, não vai dar certo. Quanto a essa prova, essa atividade de amanhã, na verdade, o que aconteceu? Eu lancei, acho que eu nem comentei isso com vocês no primeiro dia. Eu lancei as atividades e depois eu descobri como é que a gente ia fazer a divisão de aulas. E aí acabei esquecendo de mudar. Sinceramente, acabei esquecendo de mudar. Amanhã não tem atividade nenhuma, tá bom? Tá marcado aqui, mas não tem. É porque o dia 9 era para ser um dia de aula completa, tá? Não, na verdade nem tem. Tá lá no coisa bonitinho, mas ele não tem nenhuma atividade. A atividade vai ficar para o dia 11, sábado, que é o dia que nós vamos ter a aula período completo. A aula começa às 7 e termina às 11, mais ou menos. Né? Vai começar às 7, porque está todo mundo ainda de quarentena, nós estamos em pandemia, não pode ficar saindo mesmo para boteco, tá? Então, tem que ficar cedo em casa. E vamos ver até a hora que termina. E daí a gente vai fazer aquele trabalho em grupo, vou dividir os trabalhos, vou colocar material para vocês, a gente vai poder levantar, entendeu? E aí a gente vai, no começo da aula, procurem chegar cedo, às 7, 7h10, eu vou dar uma explicação, repassar tudo isso, e aí vou colocar as instruções mais detalhadas como que a gente vai fazer, tá bom? Então, só tranquilidade. Precisam ficar preocupados com essa atividade. Essa atividade, eu já falei e eu vou repetir. O objetivo dessa atividade, é a gente aprender a discutir, aprender a dialogar, a debater e enxergar o direito de uma forma diferenciada. Aí essa é a lógica. Só um pouquinho. Sim, Agatha, às 19 horas, 7 horas da noite, estaremos aqui. Ó, que beleza de sábado à noite. Se eu estivesse sozinho na disciplina, se a gente fosse só nós, só teoria do direito, eu não ia passar sábado para você, passar outra coisa. Mas como a gente está com essa divisão, não tem muito o que fazer, gente. Eu preciso desse tempo, tá? Eu preciso desse espaço para eu poder fazer uma atividade. E só para a gente finalizar a questão de avaliações, a próxima prova, não, de manhã tem outra atividade para a turma da manhã.
Prefiro que a gente não misture nada. Cada turno no seu horário, Luana. Mais seguro, digamos assim. Vai ser separado. Na verdade, tem umas outras questões aí também. Envolvem diferenças de turnos. Sim, a próxima prova, que vai acontecer segunda-feira da semana que vem, vai abranger tudo que a gente estudar hoje, amanhã e sexta-feira, tá? E ela vai ser, aí, por conta desses problemas que a gente teve na configuração da prova, vai ser só de única escolha. Aquilo que a gente costuma chamar de múltipla escolha, né? O sistema entende e classifica como única escolha. Você tem uma questão certa, tá bom? E não é nem... Eu não gosto, na verdade, eu prefiro que tenha múltiplas escolhas para você poder pontuar uma parte. Mas como está dando problema, se eu for ficar corrigindo essas provas, né, de novo, vai até sei lá quando, e aí não vai dar certo. Então, eu preciso entregar as notas, eu quero entregar as notas até, vocês vão ter até às 7 da noite, né? E eu quero já entregar as notas porque na quarta-feira, se a na quarta, se acaso acontecer, é a nossa prova final, no dia 15. Então, a gente não tem muito tempo mesmo para ficar discutindo. Na quarta-feira, nosso último dia, se alguém ficar de prova final, a gente já faz na quarta. Então, a segunda é a prova, eu quero, assim que vocês irem terminando, eu já encerrar e já manter entregar as notas para vocês, né? E a gente já faz o cálculo, já vê se alguém ficou de PF ou não, né? Eu quero, como as notas do trabalho vão ser meio que imediatas também, eu quero até na segunda-feira, quando vocês forem fazer a prova, eu já quero que essas notas estejam lançadas no cigarro. Bom, só para vocês ficarem... Eu vou fazer a prova com mais tranquilidade. Dando continuidade na nossa disciplina, hoje a gente vai brincar de direito subjetivo e objetivo. E se der tempo, na sequência tem fontes do direito. Uma citaçãozinha de Gandalf, O Branco, do Senhor dos Anéis. Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as que abandonou. Sugestivo, porque o que você perde, você não queria perder. Você não queria abrir mão, mas o que você abandonou, você fez por consciência. E a consciência, ela é a mãe da razão. Então, vamos lá. Direito objetivo e direito subjetivo. Direito, ele é uma ciência, talvez a ciência mais... Não, mentira, muito mais. Mas é uma ciência bastante abrangente, em termos de campos de estudo, de sequência de estudo, de forma como a gente vai verificar isso. E para que a gente possa entender ela, precisa também subdividir, né, não só os seus temas, que seria direito penal, direito civil, trabalhista, mas também os seus ramos, os seus aspectos para serem estudados. E uma dessas divisões, uma de muitas, é a divisão em direito objetivo e subjetivo. O que é direito objetivo? Direito objetivo o direito objetivo é aquele direito que está previsto na legislação. É a existência de um direito. É aquilo que você normalmente fala assim, eu tenho os meus direitos. Tem quando você fala, eu vou procurar os meus direitos, eu vou atrás dos meus direitos. Os direitos esses meus direitos são direitos objetivos. É aquilo que está previsto, né? É aquilo que está na lei. É aquilo que você vai estudar materialmente. E aí são situações. A ideia, nesse caso, a ideia da lei é sempre prever situações, prever momentos da vida cotidiana. E aí o juiz vai pegar o caso concreto que ele tem na mão, aquilo que de fato aconteceu, aqui, pegar essa lei que está aqui, o direito objetivo, e aplicar aqui dentro. Então, o direito objetivo é o direito que visa buscar, que visa, está lá, que está previsto, que está estruturado, está bonitinho,
na sociedade. Ele também regula e regulamenta a conduta do indivíduo. Então, aquele direito que diz que se você matar alguém, pena de 6 a 20 anos, isso é direito objetivo. Tá lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Aquele direito que diz que você só pode se casar se você for considerado civilmente capaz. E aí, por tabela, quem são os civilmente capazes? Emancipado, maior de 18 anos. Na verdade, assim, quem são incapazes no Código Civil? Menor de 18 anos, os ébrios habituais, as pessoas com transtorno mental, não podem gerir a sua própria vida. Ótimo, tá lá, são normas de agir e que vão eventualmente ser consideradas, vão eventualmente ser colocadas dentro de uma norma para que seja aplicada ao caso concreto. Então, lendo aqui, é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor, que constitui uma entidade objetiva frente aos sujeitos de direito que se regem segundo a ele. Resumo da ópera, é aquele direito que está lá, é aonde você vai, é a lei que você está buscando. Tá? Importante a gente dizer aqui, tá? Que ainda que sejam muito parecidos os conceitos, a gente está trabalhando com um outro campo de estudo. Tá? Quando a gente vê direito subjetivo, vocês vão entender a que campo eu estou me referindo. Mas a gente não pode confundir o fato de direito objetivo ser a lei, ser o direito que está previsto em lei, com direito positivo e nem com direito formal. São coisas diferentes, porque são campos de estudos diferentes. Direito positivo é a lei escrita. Direito objetivo é a norma que está prevista. Em situações de common law, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem muito poucas leis, não vai haver, então, esse destaque para a lei escrita. Mas isso não quer dizer que não haja direito objetivo. Tá? Nos Estados Unidos, ainda é proibido matar a pessoa. Simples assim, por mais que não tenha uma lei que diga matar alguém pena. Tá? Não sei, vou ser bem honesto, não sei se tem, não. Mas se não tiver, na Inglaterra eu sei que não tem. Então, na Inglaterra, você não pode matar ninguém. Se você matar, você vai ser preso. Você vai enfrentar um julgamento, você vai responder a isso. Mas não tem nenhuma lei escrita. Então, o direito objetivo é a norma. No Brasil, isso se materializa na lei por conta da sua característica de positivação do direito. Tá? Certo? Já o direito subjetivo é uma faculdade, é uma condição que o indivíduo tem de exercer ou não o direito previsto lá na lei. Aquele direito objetivo que a gente estava falando agora há pouco. Então, o direito subjetivo, ele não é uma norma de conduta. Não. Na verdade, quando a gente conceitua o direito subjetivo, é a capacidade, a possibilidade e a vontade da pessoa de fazer valer aquele direito. Ok? Então, o que é o direito objetivo? É a lei que está lá. O que é direito subjetivo? É a partir do momento em que eu vou lá e eu exerço essa lei, eu exerço essa minha faculdade. Por exemplo, eu posso processar alguém que me chama de gordo. Eu vou fazer isso? Compensa fazer isso? Vale a pena fazer isso? Se a resposta for não, eu fico quieto em casa. Não faço. É meu direito objetivo? É, porque está na lei que eu posso ir lá e processar. Eu exerço o meu direito subjetivo? Não. Porque é subjetivo, é pessoal. Ah, não vai dar mais trabalho. Não. E por aí vai. Ok? Então, aí, deixa eu falar para vocês. Existem os tipos de direito subjetivo, subdivisão. Quais são esses? Eu vou pular o primeiro, porque o primeiro gera uma discussãozinha. Tem direito de agir, que é justamente esse direito de você exercer o direito. Você dizer assim, eu quero, eu vou. Por exemplo, sindicalização. Você só se sindicaliza se você quiser, se for do seu interesse. Né? Ninguém é obrigado a se sindicalizar. Propor uma ação, a exercer um direito, exercer alguma coisa. Né? Eu quero exercer o meu direito
de ir e vir, ótimo, mas eu quero ficar em casa, eu quero não sair, eu vou virar um eremita. Não passo da porta para pegar comida. Ótimo, bom para mim. Eu exerço esse direito a meu bel prazer. E aí a gente tem os direitos funções. O direito de função, ele sai um pouco da esfera da vontade e passa a ser, ele entra na esfera da prerrogativa, ou seja, aquilo que está previsto. Ele está mais atrelado ao direito administrativo, ao direito público em geral. Então, não há uma vontade, não há uma, digamos assim, ninguém precisa ir lá e falar, eu quero exercer. O Estado, ele por si só, ele tem a prerrogativa, inclusive, se não o fizer, não fazer valer esse direito, o agente público responsável pode ser responsabilizado. Então, por exemplo, se um prefeito isenta de IPTU a casa dele, por exemplo, ou a casa de um amigo, ele pode ser processado por isso, pode ser punido, inclusive, por perda do mandato. Porque não há vontade inserida, não há o ânimos interno do indivíduo. Há uma prerrogativa, e essa prerrogativa ela é explanada através também das leis. Por que eu falei direito de gozo? Porque existe uma discussão aqui se alguns direitos de gozo eles são, de fato, direito subjetivo ou direito objetivo. Ok? Por exemplo, o direito de férias, ele é um direito subjetivo, você vai lá, você vai pedir, a gente vai falar disso daqui a pouco também, você pede e pronto. Agora, o direito à vida, ele é um direito subjetivo? Mais ou menos. Porque ninguém te pergunta se você quer viver quando você está nascendo. O médico que está fazendo teu parto não chega lá e fala, escuta, você quer nascer? Ou tá bom aí dentro? O nome, não só ele é um direito, mas ele é um dever. Todo mundo tem que ter registro, todo mundo tem que ser classificado. Então, você tem o direito e o dever de ter um nome. Isso extrapola, inclusive, é obrigatório que se registre o filho no cartório, não se permite mais o registro tardio, como fazia muito antigamente. Acontece, tal, dependendo das condições. Mas, por exemplo, pessoas da cidade não vão fazer isso. E aí fica a pergunta, tem alguns autores que entendem que ele seja um direito subjetivo porque ele goza, ele usufrui desse direito. Alguns entendem que é um direito objetivo porque ele não faz parte de um rol que você escolhe ter. Tanto é que aí vem a discussão do direito à vida. O suicídio em si, ele não é crime, mas a eutanásia, que é o suicídio assistido, é crime para quem o comete. O auxílio, instigação, o induzimento ao suicídio também é crime. Então, eu não posso dispor da minha vida a meu bel prazer e pedir para um amigo meu me ajudar a perder isso aqui. Se eu não tenho condições, ou se eu não tenho coragem de tirar minha própria vida, eu não posso pedir para alguém. Né? Como é que fica? Qual que é a circunstância? Qual que é a situação? Não são situações, são condições que são que a gente precisa entender. Né? E aí fica uma dúvida. Qual a utilidade dessa dúvida? Qual a relevância dessa dúvida? Nenhuma. Na prática, nenhuma. Tá? Nenhum juiz, por exemplo, que vai julgar um caso, por exemplo, de eutanásia, vai dizer assim, então, isso aqui é um direito subjetivo, como tal, por causa do outro. Não, tá lá, é o crime, não tem o que fazer. Ele não pode abstrair dessa forma, lei, exagerado. Então, é uma discussão meramente acadêmica. Eu entendo, apesar de estar no slide de um outro jeito, que na verdade, eu vou contra a maioria, mas eu particularmente entendo que seja um direito objetivo aqueles direitos que eu não, por isso o direito à vida, eu não posso abdicar dele. Eu não posso abrir mão dele. Tem gente que diz que, assim, é o direito à vida, o direito ao nome. Já o direito, por exemplo, à liberdade seria um direito subjetivo. Porque você pode abdicar da liberdade, você casa.
não ouvi. A esposa Corajoso. ela tá lá no quarto, é por isso. Se ela tivesse sentada aqui na mesa dela em frente, não falava. Deus, você pode abdicar dele, você casa, ué. Alguns direitos, esses sim, eles não têm muita discussão. Por exemplo, direito à honra. A honra é um direito de gozo, tá? Subjetivo, porque o que é a honra? A honra é uma coisa, já é por si só uma coisa muito subjetiva. Né? E aí, é corno. Então, corno. Se eu não fizer nada, eu estou dispondo dele. Posso abrir mão da minha honra íntima, se eu achar que devo, outra coisa do gênero. Mas alguns, principalmente direito à vida, direito ao nome, direito à liberdade, direitos que são fundamentais que você não tem muita escolha do que ter, de ter ou não, ele acaba se tornando, em regra, sendo considerado um direito, por alguns autores, aí é minoria, direito objetivo. Minoria, mas eu concordo. A maioria ainda considera uma interpretação mais restrita. Direito subjetivo é tudo aquilo que você usufrui, direito objetivo é tudo aquilo que está previsto. Então, se você usufrui disso, de um certo, se você, independente de ter vontade ou não, se é do seu usufruto, passaria a ser direito subjetivo. Não vou perguntar isso na prova. E aí entra uma terceira, na verdade não é uma terceira, é uma derivação do direito subjetivo, que é o direito potestativo. O direito potestativo não é direito protestativo, não é de protesto, por favor. O direito potestativo, ele é assim. Beleza, eu tenho direito de gozo, direito subjetivo, de processar a Pamela por, sei lá, por a ofensa, ou melhor ainda, por uso inadequado de imagem, porque ela gravou a minha aula e disponibilizou no Instagram sem a minha autorização. Aí eu escolhi a Pamela, que é a primeira que está aparecendo. Beleza, ela postou e tal, e eu vou lá e processo por uso indevido de imagem. O que ela vai fazer? Ela vai dizer, não. Não é isso, eu gravei, eu estava fazendo um elogio. Ou, ele bota no YouTube para todo mundo assistir, aberto, com perfil público, então não há uso de imagem, porque está lá. Beleza, o que ela está fazendo? Ela está resistindo, ela está contestando, ela está discutindo. Então, logo, o meu direito, por mais que eu tenha o direito de exercício jurisdicional, esse direito tem contestação. Ótimo. O direito potestativo é um direito que não tem contestação. Ninguém pode dizer que não. Ninguém pode questionar o seu direito. Ninguém pode falar assim, não pode. Isso está errado. O direito à vida é um direito potestativo. Ninguém pode questionar o seu direito a viver. Pelo menos aqui no Brasil. Em lugares onde tenha, se não tiver estado de guerra. Em lugares onde tem a pena de morte, por exemplo, deixa de ser um direito potestativo, um direito subjetivo comum. Tá? Então, o direito potestativo é aquele direito que eu exijo e pronto. Não tem discussão. Por exemplo, direito de férias. Está lá na CLT, bonitinho. A cada 12 meses trabalhados, você, um funcionário, faz jus a 30 dias de férias. Eu completo o meu 12º mês e falo para o chefe, agora eu quero férias. Ele não pode dizer, não, você não vai tirar férias. Porque meu direito, ele não pode não dar, não tem o direito de não dar. Ele pode impor condições? Pode. Está na legislação, ele pode, é na conveniência, assim, sabe, não posso ficar agora porque está só você aqui, se você sai, tem outro, babá. Então, ele pode regrar. Mas tem limite para isso também, né? Ele pode dizer assim, não, vai atrasar, vai isso aqui, até 12 meses. Se não gozar até o 12º mês subsequente à aquisição, não só você tem os 30 dias de férias, como ela vai te pagar mais 30 dias de multa. Mas o direito é meu, tá lá. Eu posso vender as férias? Posso. Se houver previsão para isso. Eu posso fracionar as férias em 2 partes? Posso. Posso vender um pedaço das férias e fracionar o resto em 2 partes? Posso.
Existem muitas coisas que eu posso fazer, mas o meu direito a férias, ele é inalienável. Está lá e pronto, não tem discussão. Da mesma forma, o direito à demissão. O direito à demissão é um direito potestativo do patrão. Eu sou um empresário. Eu olho para o Gabriel e falo, vou demitir você. Por quê? Não interessa. Ou, né, contrariando o Castelo Rá-Tim-Bum e o saudoso tio Victor, que morreu essa semana, porque sim. E nesse caso, porque sim é a resposta. Castelo Rá-Tim-Bum falhou nessa. Eu não tenho que justificar por que eu estou demitindo o Gabriel. Mas por que? Não, porque eu quero. Pronto, acabou. É um negócio meio de mãe, sabe? Porque é assim, pronto. Que eu que mando? É esse jeito. Você fala, mas tem que ter justa causa. Não. Não tem que ter justa causa. Existem dois tipos de demissão. Com justa causa, e aí você tem que ter um motivo. E sem justa causa. Sem justa causa não tem motivo nenhum. Mas tem que pagar a multa. Sim, mesma coisa, são condições. Eu posso demitir o Gabriel a hora que eu quiser. Eu tenho que arcar com as consequências disso. Eu tenho que dar aviso pré-indenizado, eu tenho que reduzir jornada para ele, eu tenho que pagar a multa de 40% em cima do FGTS. São todos os direitos trabalhistas que estão garantidos para ele. Mas ele não pode entrar na justiça, por exemplo, e falar assim, não, eu quero saber por quê. Não. É por isso que, por exemplo, é muito difícil a gente pegar uma demissão, por exemplo, por preconceito. Demitiu porque é mulher, demitiu porque é negro, demitiu porque é deficiente, porque você não precisa. Você não precisa de justificativo. Infelizmente, não. Demite, porque na verdade é uma empresa privada. E aí você coloca lá quem você quiser. Você não é do perfil da minha... Aí, qual que é a merda? Qual que é a bobagem que os donos de empresa, que os patrões falam? Eles contam o motivo. Se você chegar, se eu chegar, deixa eu ver quem, sei lá, quem tem foto aqui. Bonitinho. Não sei, não sei quem. Pela foto aqui, eu não sei se tem algum. Não tá aparecendo nenhuma foto, não está aparecendo letrinha. Mas digamos que eu chego o João e demito. Cara, por quê? Você é um preto safado. Se o João grava, eu me lasquei. Porque aí ele pode demitir. Tecnicamente falando, ele pode demitir por isso, mas ele está incorrendo em crime de racismo. E aí tem todo um conceito social que vai dizer, não pode demitir assim, não. Isso aí beleza. Eu estou demitindo a Joana. Por quê? Porque você é gorda. Minha loja só tem roupa de grife, de marca bonita. Isso é preconceito. Aí cabe um puta processo por danos morais. Se eu virar para o João e para a Joana e falar assim, eu estou demitindo vocês. Por quê? Não interessa. Porque eu quero. E eu pagar os direitos deles, bonitinho, certinho, não tem o que eles fazerem. Tá? Ninguém pode chegar na minha empresa privada e perguntar por que eu estou demitindo um empregado. Concordo com isso? Claro que não. Eu acho que deveria haver justificativa. Mas a lei é assim. E, na verdade, a gente está falando de um mundo capitalista, né? E, ao contrário do que as pessoas pensam, né? E algumas pessoas aí em específico, a regulação sobre a iniciativa privada, ela é pequena. Quando você tem um governo liberal, quando você tem uma estrutura judiciária liberal, e a nossa é liberal, do livre mercado, você não interfere na política. Você tem um limite, que é o limite social para interferência. E óbvio que você tem um limite de dignidade humana. Mas esse limite não é muito longo, né? Bem estreitinho. Então eu posso fazer muita coisa. Agora, os caras vão lá e falam assim, dão um motivo, e daí o motivo ele é completamente ridículo, ofensivo e tal, aí os caras se lascam.
Aí é onde eles tomam o processo. E se eles simplesmente dizer, não, eu não quero. Eu quero, por que não? Pronto, acabou. É um direito. Então, assim, existem condições para o exercício. Todo direito tem condições para o exercício, tá, gente? O fato dele de ter o direito, você reúne uma gama de requisitos para poder exercitar o direito. E, inclusive, os direitos potestativos. A diferença, no slide para o direito do meio, a diferença é que no direito potestativo, não há pretensão resistida, não há o que fazer. Ainda nessa mesma linha, existe um outro conceito que é o chamado direito adquirido. O direito adquirido, ele serve para a segurança jurídica. Ele tem como principal foco, principal conteúdo, a ideia de você garantir um mínimo de estabilidade jurídica para a sociedade. As pessoas têm que saber que aquilo que elas conquistaram, aquilo que elas fizeram jus, elas vão ter. E aí, a Constituição Federal, no artigo 536, ela fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Normalmente a gente não destaca um tema muito grande para esses dois últimos, então vamos só passar por eles bem rapidinho. O ato jurídico perfeito é o ato contratual. Vocês devem ter estudando em Direito Civil 1, ato e fato jurídico. Acho que é Direito Civil 1. A gente vai, se não estudaram, vão estudar em algum momento da faculdade, tá? O ato jurídico é qualquer relação, qualquer ato que decorre das relações jurídicas entre duas pessoas, seja que tipo de pessoa. O ato jurídico perfeito é aquele ato que se materializa e se define, ele não tem nulidade, ele não tem nenhum tipo de cláusula anulável, ele é, como o nome diz, perfeito. Não é passível de nulidade. Se ele não é passível de nulidade, ele faz lei entre as partes a partir do momento que ele é celebrado. E não importa se houver uma mudança no status quo, você vai ter uma situação, você precisa garantir aquele direito que está previsto no ato jurídico, que foi realizado e que não tem nenhuma mácula para ser realizado, para ser questionado. E aí tem a coisa julgada. A coisa julgada é mais fácil ainda da gente entender. São decisões judiciárias, né, que não cabem mais recurso. Ela já transitou em julgado. Ela já decorreu o prazo de qualquer recurso cabível e possível de ser acionado. Então, não precisa ter instância aqui. A gente está falando de instâncias. A gente está falando de não haver mais cabimento de recurso. Então, entrou com ação na primeira instância, na comarca, e perdeu o prazo, passou o prazo de recorrer, beleza, é coisa julgada. E a coisa julgada não se altera, mesmo que sobrevenha uma nova lei, nova situação. E aí vem o direito adquirido. O direito adquirido, ele segue nessa mesma linha. É algo que já aconteceu, que já garantiu o direito do indivíduo, mas que sobreveio uma mudança legal. Veio uma mudança na estrutura da sociedade. Normalmente uma mudança de cunho legal. E aí, nesse caso, esse direito que ainda não foi exercido, propriamente dito, ele é tido como adquirido e ele não pode ser questionado. Então, por exemplo, o jeito mais fácil da gente trabalhar é com concurso. O que é? Você fez concurso. Você foi aprovado dentro do número de vagas. Em 10 vagas, você foi o 8º. Beleza. Está esperando a sua nomeação. No meio do caminho, vem uma lei e extingue esse cargo para o qual você foi aprovado. E agora, o que você faz? Você perdeu o seu concurso? Não. O Estado vai ter que dar um jeito de enfiar você em algum lugar com um cargo assemelhado ao que você foi aprovado, um salário igual ao que você foi aprovado e uma tabela salarial, se não igual, semelhante ou superior. Você não pode andar para trás. Então, tem o princípio da irredutibilidade de vencimento.
Isso significa que a partir do momento em que houve a mudança, mas você já estava garantido, você não pode ser mais afetado por isso. Quando minha esposa foi nomeada no concurso, eu fiquei muito feliz por dois motivos. Primeiro, porque ela foi nomeada num concurso, isso é muito bom. Segundo, porque ela foi nomeada antes da mudança da reforma administrativa que estão tentando, que é a PEC 32, que retira a estabilidade do serviço público. Se aprovado, o concurso público perde aquilo que é o seu principal atrativo, que é a estabilidade. O que significa? A estabilidade significa que, ao contrário da iniciativa privada, em que eu posso ir lá e demitir o João só pelo fato de eu querer demitir o João, pelo fato de eu não gostar da cara dele, no direito, durante com a estabilidade, o indivíduo pode ser demitido somente depois de um processo administrativo. Ele tem o período de probatório de 3 anos. Durante esse período é avaliada a sua conduta. E aqui, se ele não adquirir, mas ele tem uma avaliação, tem todo um processo. Se nesse processo ele não for aprovado, ele não vai ser nem demitido, ele vai ser exonerado, que permite que ele faça mais concurso. Se ele passou pelo probatório, aí só com uma sentença transitada em julgado de procedimento administrativo, no qual dá o perdimento. Então, aí tem que ter um motivo, tem que ser tudo muito justificado. Com a aprovação da PEC 32, o que vai acontecer, se ela for aprovada do jeito que ela está, é que o chefe, que muitas vezes é de indicação política, pode dizer ele não está trabalhando a contento e apresentar uma coisa qualquer, sem nenhum embasamento propriamente dito, e demitir um funcionário de carreira. Só que, como ela e mais 200 mil servidores públicos, a gente já ingressou no serviço público antes dessa mudança legislativa, então, mesmo que venha a PEC, a estabilidade passa a ser um direito adquirido meu, passa a ser um direito adquirido da minha esposa. Hoje não pode ser questionado quanto a isso. Havendo uma mudança, a aprovação da PEC, isso não me afeta. Só vai afetar os servidores públicos que ingressarem depois da aprovação. A gente não mexe naquilo que já está colocado. Diferentemente da direito adquirido, a expectativa de direito é uma esperança, é uma possibilidade. Não há garantia nenhuma, não há nenhum respaldo jurídico. Vou voltar, por exemplo, do concurso. 10 vagas. A Pâmela ficou em 8ª, ela tem direito adquirido para ser nomeada. O Gabriel ficou em 12º. Ele sabe que... deixa eu achar mais 2 aqui. Ele sabe que a Júlia e a Jennifer, que estão, respectivamente, em 3º e 7º lugares, não vão assumir quando forem nomeadas, porque elas passaram no outro concurso, ou porque elas resolveram que vão advogar. Eles não querem ser juízes, então elas vão advogar. Porque advogar é melhor, porque é mais legal. Tá bom, beleza. Mas, por mais que o Gabriel tenha essa informação, até então, não há nenhuma comprovação legal. Aí vem e extinguem o cargo de juiz arbitral que eles fizeram com a Pâmela, que passou em 8º, vão ter que enfiar ela num cargo desse. As meninas que estão aprovadas, 3º e 7º, mas que não querem, vão negar, vão falar, não quero, não tem interesse. Ótimo, beleza. A Júlia e a Jenny. Mas isso não dá vaga nenhuma para o Gabriel. Porque o Gabriel, ele não foi aprovado, ele está classificado só. Se ele está classificado, ele não preencheu todas as condições necessárias para o exercício do direito. Então, é uma expectativa, ele está torcendo para dar certo.
Se não der certo, se der ruim, ele não faz jus ao direito. Tá? De repente, a Júlia, né, e a Janaína resolveram de assumir. Não, pensando bem, eu vou assumir. E aí ele fazer o quê? Né? Tendo que prestar o próximo concurso. Então, não há uma configuração do direito porque ele não preencheu todos os requisitos. A expectativa do direito, ela é protegida pela legislação? Não. Ela é protegida pela jurisprudência? Sim. Por quê? Porque a jurisprudência, ela estrutura, né? Ela entende que determinadas condições, por exemplo, por que fazer um novo concurso se tem um concurso lá e tem gente aguardando, tem gente com essa expectativa de direito? Ah, porque sim. Aí porque sim não é resposta. Está. Então não, então vamos aproveitar quem está lá. Não existe uma defesa, mas não gera nenhuma garantia específica. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então, continuamos. Então, agora a gente vai para fontes do direito. O que são fontes do direito? O que é uma fonte? Uma fonte é um nascedouro. Uma fonte é aquilo que começa. É a origem, é o início, né? Não sei se vocês conhecem alguma coisa de mitologia grega, mas depois mitologia grega não, perdão, mitologia nórdica, depois que eu aprendi alguma coisa, eu fiquei meio questionando. Eles têm uma árvore da vida, né? A Laedir. E aí, na Laedir, que é gigantesca, eles têm uma cabra, o Sassemir. E o Sassemir urina na árvore. E a urina deles corre até as raízes. E dali sai, é a fonte de todos os rios do mundo. Eu comecei a me perguntar se eu quero continuar a tomar banho de rio depois de conhecer essa história. A fonte ser xixi de cabra, tudo bem, é mitológico, mas é. Então, o que é a fonte? A fonte é justamente isso. É o começo, de onde origina. As fontes do direito são a mesma coisa. E aqui a gente vai entender direito como um contexto geral, tanto como Estado, principalmente como o exercício da jurisdição, o exercício que o cidadão tem de fazer valer os seus direitos. Para Miguel Reale, por fonte do direito, designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia do contexto de uma estrutura normativa. Então, a ideia é que ele crie, né? Crie a norma propriamente dita. Quais são as espécies de fontes? Essa classificação é uma classificação bem acadêmica. Tá? A próxima que a gente vai ver, as próximas frente, aí passam a ser mais importantes. As fontes do direito, elas são divididas em três espécies. A fonte histórica, que é a recepção do contexto histórico, daquilo que foi trazido, né, ao longo dos anos para aquela sociedade e que vai ser recepcionado pelas várias fontes do direito. Material, que é os fatos, né, a situação, que vão ser, eventualmente, aí, os costumes e a própria lei, tá? E as fontes formais, que é a materialização do direito, que é a lei propriamente dita. Ok? Então, as fontes históricas, elas têm esse contexto histórico social. As fontes materiais são os costumes, os usos naturais. Tá? É aquilo que da onde deriva o direito abstratamente falando. E as fontes formais, que é a lei. São as normas que estão positivadas, digamos assim. Devem ser. Aí aqui vocês teve um erro de digitação, não tem formais, tá? É só fontes diretas. Por quê? Quais são as fontes diretas? As fontes diretas são as fontes primárias. São as duas fontes da qual
a legislação, o direito vai se fundamentar. É a essência. É dali aonde eles vão buscar realmente o direito. Todo o restante são fontes indiretas, ou seja, são fontes secundárias. Por isso que eu falei que aqui é material, aqui é mais importante. Realmente, essa categoria, essa categorização das fontes, porque elas vão ter impacto. Você não pode deixar de lado fontes diretas em razão de fontes indiretas, de fontes secundárias. E essas fontes diretas, elas são a lei e os costumes. Que são... Vou deixar a lei porque a gente vai estudar mais nos próximos slides. Os costumes são aquelas normas sociais que não estão positivadas, mas que dão origem à lei positivada. Elas não têm uma normativa positivada, como leis e tal, mas elas acabam tendo uma força de lei, elas acabam tendo um respaldo legal muito maior. E elas vão ser utilizadas sempre aonde houver uma lacuna legal ou uma possibilidade de interpretação. Por exemplo, eu vou lá e usar o exemplo do muro, acho que todo professor de direito de ED ou de direito civil já falou desse exemplo do muro, mas é um exemplo bem bacana. Então, a lei, né, as leis de vizinhança, leis não, né? Os artigos do direito de vizinhança que está no Código Civil fala que cada vizinho é responsável por metade do muro, divisão limítrofe. E aí, bom, eu quero cerca viva. O meu vizinho é pilhado e ele quer um muro de 3 metros de alvenaria com tijolo deitado, cerca elétrica, serpentina e caco de vidro. Não está seguro se não tiver caco de vidro. Não dá para a gente fazer metade do muro de um jeito e metade do outro, até porque seria ridículo. Certo? Aí eu vou conversar com ele, não tem conversa. Eu também não abro mão, fico bravo. Vamos para o judiciário. O que o judiciário vai falar? Qual é a previsão? Tem na lei? Tem? Não, não tem. Na lei geral. Tem cidade que no plano diretor tem muro? Algumas tem, mas ela também não é considerada muito válida, porque ela está interferindo nas relações privadas das pessoas. Mas se tiver, pode ser utilizado. Mas a maioria dos planos diretores dos municípios falam mais de calçada. Então não vão falar do tipo de muro, principalmente do tipo de muro interno. Né? Se muito, eles vão falar do tipo de muro externo, aquele que fica virado para a rua. E aí esse, você não divide com ninguém, esse é só seu. Então, vai para onde? Como é que o juiz vai definir? Pela vontade do juiz? Não, ele vai definir pelos costumes. Porque a lei é omissa nesse aspecto. Ele vai avaliar e vai falar, então, né? A taxa de criminalidade é baixa, tem muita violência, precisa de um muro gigante como o meu vizinho quer. Porém, eu não posso obrigar o seu vizinho a cuidar de planta, para ter uma cerca viva, não sei o quê. Então, pelo que a gente vê na cidade, um muro padrão de alvenaria, de tijolo de 8 furos, em pé, né? De 2 metros e 20, sem tijolo, sem serpentina, sem cerca elétrica e sem impacto de vidro. Esse é o padrão. Não é isso que eles vão fazer. Nem lá, nem cá. Porque esse que é o vídeo. Na cidade inteira, tipo aqueles subúrbios americanos, todo mundo, ninguém tem muro, todo mundo tem uma cerca viva. Aí eu quero fazer um muro. Vem do Brasil, né? Histórico que a gente tem, quero fazer um muro. Ele fala, não, aqui não faz muro não, filho. Aqui é cerca viva, vai ficar na cerca viva. Se você quiser construir um muro, você pode construir. Para dentro do seu terreno e por suas expensas. Ninguém impede de construir, tá? Bem claro. Se o meu vizinho olhar e falar, não quero desse muro, e ele não pode me obrigar, ele vai ter que construir tudo. O máximo que ele pode fazer é cobrar a diferença. Se eu tenho 10 metros de muro para fazer, do jeito que o juiz determinou, vai sair a, sei lá, 5 mil reais. E do jeito que ele quer fazer, vai sair a 10, ele pode cobrar os 5 mil da minha parte. E só isso. E mesmo assim, pro lado de dentro da divisa. Mas isso é direito de vizinhança. Não tem nada a ver com a gente. Tá? Estou entendendo a questão de fora. Fora os costumes, a lei é a principal forma.
pelo menos nas normas positivadas, né? Ela é a principal forma de fonte legal, fonte do direito. Tudo é baseado em lei, tá? E aí, por lei, eu não estou falando da lei em estrito senso, estou falando da lei forma lata, porque é normativa, porque é norma positivada. Em regra, é ato do Poder Legislativo, mas a gente vai ver que não é obrigatório, não é o único, tá? Teoricamente, vai traduzir as aspirações do povo, a vontade do povo, já que ela emana do Poder Legislativo, que teoricamente representa o povo. A gente não sei se vocês estão acompanhando, não tenho certeza. Se o nosso Congresso tem realmente representado o nosso povo, ou representado um povo específico, e é uma fonte material que é a base, na verdade. Você nunca vai substituir a lei por jurisprudência e por doutrina. Você pode substituir a lei por costumes em determinadas circunstâncias muito, muito, muito específicas. Tá? E mesmo assim não é recomendado que cabe um recurso do caramba. E aí a lei ela se divide em dois sentidos. O sentido amplo, que é essa norma escrita, e o sentido estrito, que é lei. Aí a lei se divide em lei ordinária, lei complementar e lei delegada. A gente vai ver. Agora, é pequeno, eu sei para vocês, mas está na apostila, se não pegar nada isso aqui também. A lei, como sentido lato, ela tem uma hierarquia, ela tem uma ordenação, uma sequência na qual ela vai ser trabalhada. Tá? E, por tabela, numa sequência na qual você não tem que cumprir hierarquia, supremacia sobre as outras. Primeira lei que a gente tem, a lei máxima, a carta magna que a gente tem é a Constituição. São as normas constitucionais. No Brasil, por ser positivas, é uma norma positivada, escrita. A norma constitucional originária é aquela que sai do poder constituinte. Não existe outra forma. Norma constitucional originária só existe na Constituinte. Para a gente ter uma nova norma constitucional originária, só revogando a Constituição atual e fazendo uma nova. Ponto. Mas e quando muda a Constituição? Aí é norma constitucional derivada. A própria Constituição permite a sua reforma em determinados aspectos, ela tem chamadas cláusulas pétreas que não permitem alteração, só acréscimo. Não sei se vocês sabem disso. É possível mudar as cláusulas pétreas se você for acrescentar direito. Não pode tirar nada dali. E aí as cláusulas derivadas, as constitucionais derivadas, são através de emendas constitucionais. As emendas constitucionais são apresentadas ao legislativo como um processo de lei. Né? A diferença, ela vai tramitar até chegar em plenário igualzinho às leis, através das várias câmaras setoriais, tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem, dependendo do tema, as câmaras temáticas, e aí vai ser debatido em plenário. Chegou em plenário, aí que vem a grande sacada. Uma lei ela tem que ser votada, em regra, uma vez, em cada uma das casas do Congresso, e por maioria simples. 50% mais um do Congresso. 50% mais um dos votantes. Okay? Tem um quórum mínimo, cada tipo de lei, cada coisa tem um quórum mínimo, mas nas PECs, ela tem uma mudança. Elas vão ter que ser votadas duas vezes em cada casa do Congresso. Então, vota uma vez na Câmara, vota outra vez na Câmara, vai para o Senado, vota uma vez no Senado, vota outra vez no Senado. E elas têm que ser aprovadas por 3/5 dos membros. São 308 votos na Câmara e 49, eu acho, não estou enganado, no Senado. Deixa eu até conferir,
para não falar bobagem, independentemente da quantidade de gente que esteja no momento da votação. Então, eu vou conferir aqui, mas digamos que seja 308 votos necessários para aprovar uma PEC. Tem 308 deputados lá. Todos têm que votar a favor. Como diria o Leandro Hassum, todos têm que ser unânimes. Não existe uma relação entre a quantidade de deputados e senadores presentes na sessão e os votos. É sempre o mesmo. A gente teve aí a PEC do voto impresso, que não passou porque não atingiu o mínimo possível. Tem quantidade de mínima. Para começar, tem cada casa tem o seu próprio quórum para iniciar. Mas o mínimo é que tenha os 3, para conseguir finalizar a votação, é 3/5. Tá? Depois disso, um detalhe. Leis, em geral, elas vão, depois de aprovadas no Congresso, elas vão para a sanção presidencial. As PECs não vão para a sanção presidencial. Tá? Então, não existe essa possibilidade de... Caramba, eu não consegui fazer esse ponto, não. São 513 deputados. Fazer na calculadora. Depois eu faço. Já, como eu disse, as PECs elas não vão porque elas têm um aspecto diferenciado. Depois das PECs, depois da norma constitucional, vem as chamadas leis complementares. O que são leis complementares? Uma lei complementar... Não, peraí, vamos começar. A Constituição, por mais detalhada, completa e complexa que ela seja, ela tem ainda algumas lacunas, algumas brechinhas. Não é brecha, na verdade, é lacuna. Porque ela deixa claro que precisa de complementação. Então, essa complementação vai ser através de lei. Essas leis são chamadas leis complementares, que elas complementam a Constituição. A lei complementar, ela tem esse fundão de legislar sobre algo constitucional, mas em um âmbito abaixo da Constituição. Ela não vai integrar a Constituição. E ela pode ser alterada. Então, por exemplo, a lei de renúncia fiscal, né, a lei complementar 101 de 2000, já que a Constituição definiu política tributária, mas não definiu política de isenção tributária. A questão da greve do servidor público, que está lá na Constituição, que é direito do servidor público, direito de greve, que vai ser legislada em lei própria, que até hoje não tem, e por aí vai. São leis que têm um condão mais explicativo mesmo. Depois a gente tem as leis ordinárias. A lei ordinária é a lei padrão, digamos assim, a lei básica. Ela serve para cuidar de todo o país, de todas as normativas e tal. Então, elas vão ser amplas, vão ser aceitas, vão ser acompanhadas de uma forma geral. O que são essas leis ordinárias? Todas as leis, em regra, se tornam leis ordinárias. Hoje, no Brasil, as grandes legislações são reunidas em códigos, aquelas que abrangem um espectro muito grande de direitos ou que contemplem um grande número de condições de trabalho para elas, de direitos. Elas vão ser, ou ainda que compilem uma CLT várias legislações para as leis menores, elas se tornam leis. Em regra, são leis. A gente tem algumas que estão em vigor ainda de antes da Constituição, que são, por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Eles não são leis, eles são decretos-leis. Para a gente entender, o decreto-lei é uma modalidade revogada, porque você vinha de um momento em que
presidente tinha mais poder e ele decretava e esse decreto tinha valor. Ele podia decretar sobre qualquer coisa. E depois isso era ratificado pelo Congresso e se tornava um decreto-lei. Quando havia Congresso. Hoje, essa figura do decreto-lei não existe mais. Então, é só lei. Ela vai ser aprovada, o trâmite dela é muito simples. Ela é proposta na Câmara ou no Senado, passa pelas comissões setoriais, primeiro a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é obrigatório, depois as comissões temáticas que forem relativas ao tema, vão para plenário, vão para debate no plenário, os deputados e senadores discutem elas, vota-se, maioria simples, vai para outra casa, vota. Se for aprovada do jeito que for na outra casa, vai para sanção presidencial. O presidente vai sancionar ou vetar. Ele pode vetar tudo ou pode vetar partes. Se ele não sancionar em 15 dias, ela tem a sanção automática, chamada sanção tácita, está valendo. Se ele mexer nela, sancionar do jeito que está, beleza, está valendo, não tem discussão. Se ele não sancionar, vetar ela integral ou em partes, isso pode voltar para o Congresso e numa sessão eles vão votar os vetos. E aí vão dizer, não, tá certo, o presidente vai ter esse aqui, tá bom, deixa quieto. Ou não, tá errado. Aí ele derruba o veto e a lei vale como estava. A gente está aí, óbvio que depois do que aconteceu na terça-feira, a gente tá com umas discussões mais urgentes, mas foi publicado na semana passada a lei que altera o Código Penal e revoga a Lei de Segurança Nacional com vetos do presidente. Esses vetos serão debatidos no Congresso, de volta na Câmara dos Deputados, e, se derrubados, passam a integrar o Código Penal. E aí, depois do veto, do derrubado do veto, não tem que discutir também. Se ele vai para uma casa, é aprovado numa casa, vai para outra, e lá ele é modificado, esse texto, e aprovado, ele volta para a casa originária, para a primeira, se ele é da Câmara, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado. No Senado, eles modificam o projeto de lei. Ele tem que voltar para a Câmara para ser votado de novo com as modificações do Senado. Se não for aprovado, se essas modificações não forem aprovadas, aí volta para o Senado para tentar de novo. Se o Senado não aprovar de novo, aí é arquivo. Aí o troço não vai para frente. E aí só pode ser apresentado no próximo período legislativo. Se a Câmara, por exemplo, nesse caso, aprovar as mudanças que o Senado fez, aí já vai para o presidente. Aí vai lá, mesma coisa, sanção ou veto, pode derrubar o veto. Ok? Depois das leis ordinárias, vem as leis delegadas. As leis delegadas, isso tudo é uma hierarquia, tá? Então, quem está mais em cima realmente manda mais. As leis delegadas, elas são uma inversão da ordem do processo legislativo. O presidente vai lá e fala, olha, eu quero fazer uma lei. E aí o Congresso autoriza, ele faz a lei e propõe. Normalmente a lei está pronta, assim, o texto em si está pronto. Né? Ele só pede, aí já, assim que é autorizado, porque dificilmente vai ser negado, não sei que já haja legislação sobre o tema, ou projeto de lei em trâmite no Congresso, dificilmente vai ser negado. Apresenta a lei, vai para a votação. Aí é o mesmo trâmite, vai, vota na Câmara, vota no Senado. Tá? A diferença é que, se aprovado nas duas casas do Congresso, não vai para a sanção do presidente. Porque foi ele que proviu, ele que pediu. Então, né, a gente presume que ele queira aquela lei. Então, tem que discutir, na verdade. Não tem sanção. E aí, depois das leis delegadas, vem uma outra atividade atípica de legislação do presidente, que são as medidas provisórias. Tá? Há uma coisa que eu não falei das leis, e todas as leis, tá? Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, é que elas têm um período na qual elas valem, mas não fazem efeito. Assim, ainda não está em vigor, ela está valendo, ela deve ter todos os trâmites legais, mas ela não faz efeito ainda.
que é a chamada vacatio legis. É literalmente as férias da lei. Então, é um tempo que o Congresso dá para as pessoas irem se acostumando com a nova lei, para entenderem, para estudarem e tal. Se não tiver nenhuma informação específica, é de 45 dias. Se tiver na lei, esta lei entra em vigor com a sua publicação. Essa lei entra em vigor 1 ano após a sua publicação. Essa lei entra em vigor quando o Império retornar. A gente voltar a ser uma monarquia. Beleza, aí vai ficar esperando. Que legal. Então, por que isso é importante? Porque a medida provisória, ela não tem vacatio legis. A medida provisória é uma norma que vem editada da Presidência da República em casos relevantes e urgentes e que vão discutir qualquer coisa, na verdade. A urgência a gente entende, né? Algo que é urgente, é premente, tem que ser resolvido agora. A relevância, né, é que a gente questiona, por exemplo, a MP da reforma trabalhista, da mini reforma trabalhista. A MP que saiu agora segunda-feira, que altera o Marco Civil da Internet. São MPs que a gente questiona se realmente precisava ser uma medida provisória, qual a relevância disso, a necessidade da isso com urgência. Porque a medida provisória, ela dá uma atrapalhada nos planos de todo mundo no Congresso. Porque ela entra em vigor assim que é publicada, não tem vacatio legis, e o Congresso tem que votar ela em, no máximo, 45 dias. No 46º dia da publicação da medida provisória, se ela não foi votada, o Congresso não pode votar mais nada, não pode fazer mais nada, só debater a MP. E ela não dá tempo para ninguém se preparar. Ela entrou em vigor e está valendo. Publicou, está valendo. Então se questiona a utilização de MPs para forçar uma situação que às vezes acaba saindo ao controle, fugindo ao controle. Né? E é uma forma de imposição atípica do executivo. As medidas provisórias, se aprovadas na Câmara e depois no Senado, aí elas vão se tornar leis. Ela vira lei. Resolve o problema. Se elas não forem aprovadas, ela é rejeitada. Pronto, acabou, morreu. Só no próximo período legislativo que algo igual pode ser feito. Mas também, claramente, podem ser objetos de questionamento, assim como todas as leis, se elas são constitucionais ou não. Nesse caso, não cabe ao Congresso, mas ao Supremo Tribunal Federal apreciar. E se ela for declarada inconstitucional, ela é anulada. O problema é que os efeitos dela até a decretação da inconstitucionalidade ou até a rejeição pelo Congresso tem valor. Então, digamos que saia uma MP autorizando todo mundo a matar o próprio chefe. Eu vou lá e mato o meu chefe. E aí a MP é considerada inconstitucional. E aí, o que eu fiz? Não, eu matei meu chefe durante a vigência da medida provisória, logo, está valendo. Não vou ser punido por matar o meu chefe. Aí, depois das medidas provisórias, começam a entrar as questões mais administrativas, que são os decretos. Não só decretos legislativos, os decretos executivos também. Os decretos são normas de cunho administrativo que vão regulamentar algumas situações internas do próprio poder. Então, elas não têm uma abrangência muito grande. Elas são mais restritas. E, por exemplo, o decreto que autorizou a mudança, o aumento da quantidade de munições. Como o porte de arma é legalizado, o porte de munições é legalizado, em determinadas condições, é claro, você ter um decreto que altere algumas dessas condições é uma questão administrativa voltada à Polícia Federal. Não é uma lei. Além disso, decretos podem influenciar, criar ministérios, criar secretarias, por aí vai. Eles podem ser revogados pelo ente que publicou esse decreto, ele pode voltar atrás na hora que ele quiser,
E também eles podem ser revogados pelo Congresso. Se o Congresso considerar que é incompatível com a nossa situação social, ele vai. É o que aconteceu com o decreto que mexia na quantidade de munições. E para finalizar, a gente tem as resoluções e portarias. O que são isso? São normas ainda mais administrativas. Esses de aplicação de efeitos realmente restritos a um espaço administrativo específico, não tem uma especificação grande, e ele pode ser emitido por qualquer um que tenha autoridade suficiente para dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Então, um chefe, um supervisor, um gestor, ele pode ir lá e emitir uma portaria na qual ele dá algumas instruções normativas. Além disso, a lei ela pode ser classificada ainda em substantiva ou material. O que é lei substantiva ou material? É aquela que reúne definições de conduta social. Definem direito, eu estou lendo, mas definem direitos e deveres das pessoas. Então, é a lei, é aquilo que eu falei. Aquela lei, aquele artigo que fala, olha, só pessoas civilmente capazes podem contrair matrimônio. Só pessoas acima de 18 anos podem tirar a carteira de habilitação. Se você matar alguém, você vai estar sujeito a uma pena de 6 a 20 anos. A lei adjetiva ou lei formal, ela é voltada mais especificamente para o funcionamento, né, para a forma como você vai exercer este direito material. Então, são leis processuais. Sabe aquele Código de Processo Penal que a gente vê? O Código de Processo Civil? São todas leis adjetivas, leis formais. Por quê? Elas estabelecem regras, o funcionamento do exercício do direito. Todos os códigos processuais são leis formais ou adjetivas. Algumas leis, elas são mistas, porque elas trazem normas tanto de cunho material quanto de cunho formal. Então, por exemplo, o Código de Trânsito brasileiro. Ele traz procedimentos para os guardas de trânsito, traz procedimentos judiciais, a forma como vai ser judicializada, o que é infração de trânsito, o que é crime de trânsito. E aí ele traz lá, é crime de trânsito, dirigir sem cinto, dirigir com menor sem cadeirinha, dirigir alcoolizado, por aí vai. Aí ele define os crimes de trânsito. Então ela é mista porque tem os dois. Ok? E aí, só para a gente finalizar essa parte, a gente tem os costumes. O que são os costumes? Os costumes são aquelas normas, né, não escritas, que são acompanhadas ao longo da nossa vida, né, ao longo da nossa sociedade, aquilo que a gente já está acostumado. Eu vou deixar o restante das fontes, que no caso seria doutrina e jurisprudência, para amanhã, porque já está tarde. Pela participação de vocês, acho que a gente está todo mundo meio cansado, né? Então, amanhã a gente continua, termina as fontes do direito e já inicia direito público e direito privado? Direito público e direito privado. Pessoal, certo. Valeu, professor. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, questionamento, só me chamar. E desculpa qualquer coisa.